Por vários anos, trabalhei como atendente de call center. Passei meus dias ligando para as pessoas, tentando vender-lhes diversas coisas. Tenho certeza de que todos vocês já receberam esse tipo de ligação pelo menos uma vez na vida. Um operador de telemarketing, por exemplo, tentando vender um plano de celular. Sejamos honestos, todos nós poderíamos viver sem essas ligações. Já sentimos aquela vontade, eu incluso, antes de estar do outro lado da linha, de mandar a pessoa que está insistindo na oferta cair fora. Muitas vezes, a pessoa do outro lado nem tem tempo de terminar a frase antes de desligarmos, ou dizermos rapidamente: "Não estou interessado, tchau". Eu odiava esse tipo de ligação, então um dia recebi uma oferta de emprego para me tornar justamente a pessoa que faz essas chamadas o dia inteiro. Quando atendi a minha primeira ligação, percebi algo. Muitas pessoas parecem não se dar conta de que quem está ligando é um ser humano. Elas agem como se fôssemos robôs, sem alma e sem coração, incapazes de sentir qualquer emoção. Eu simplesmente faço o que mando, sigo o roteiro que me dão e não escolho para quem devo ou não ligar. Como resultado, era frequentemente rejeitado, e nem sempre de forma educada. Esse, no entanto, não era o único lado negativo do trabalho. Ele também era repetitivo. Continuávamos dizendo as mesmas coisas repetidamente, e os dias pareciam intermináveis. Porém, havia algum ponto positivo. Sempre que eu conseguia vender uma assinatura para alguém que eu nunca havia visto na vida, sentia um certo orgulho. Isso não apagava completamente os aspectos ruins do trabalho, mas, com o tempo, fui me acostumando. Criei minhas pequenas rotinas. Então um dia, uma ligação virou minha vida de cabeça para baixo. Isso aconteceu há cerca de um ano. Aquela chamada me aterrorizou. Perdi o sono por várias semanas. Já havia passado por algumas situações estranhas nos meus anos de serviço no call center, mas dessa vez fiquei realmente assustado, a ponto de, pela primeira vez na minha carreira, precisar tirar várias semanas de licença médica. Fiquei traumatizado. Era uma sexta-feira, quase no fim do meu turno. Deveria ser por volta de 7h30. Estávamos no final da nossa lista de chamada. Então, havia muitas mensagens da secretária eletrônica e bastante tempo de espera entre as ligações. Eu já estava esperando há 3 minutos quando um novo contato apareceu. Comecei como de costume. "Olá, aqui é o Max do setor de vendas." O homem do outro lado da linha me interrompeu, dizendo para eu parar imediatamente. Até aí nada de incomum. Isso acontece com frequência. Fiz uma pausa por 1 minuto para ouvir o que ele tinha a dizer. Normalmente, as pessoas que diziam isso começam a reclamar das ligações ou insistem que não estão interessadas, mas dessa vez ele não disse nada, só consegui ouvir sua expressão pesada. Então continuei. "Estou ligando para..." "Cala a boca, Max." Minha irritação começou a crescer. Era o fim do dia, e embora eu tivesse acostumado com gente rude, aquilo estava me incomodando de verdade. Você precisa entender que, como atendente de call center, seguimos diretrizes rigorosas. Não podemos destratar os clientes. E, não importa o que digam, devemos permanecer educados e corteses. Então, mesmo que eu quisesse mandar aquele idiota se ferrar, apenas respondi: "Senhor, eu peço desculpas se..." Ele me cortou de novo. "Pare de me chamar de Max, eu não gosto disso." "Senhor, é um sistema automatizado que está ligando para você. Talvez tenha recebido uma chamada de um dos meus colegas." "Não, eu sei, é que você que me liga o tempo todo, Max." Enquanto falava, eu ouvia. Verifiquei o histórico de chamadas. Comecei a me sentir desconfortável. Ele estava certo. Sempre era o meu nome de registro. Eu sempre havia caído na caixa postal dele. Ele nunca havia atendido antes, e essa era a primeira vez. Para você, pode não parecer estranho, mas garanto que não era normal. Que eu fosse sempre a pessoa a entrar em contato com esse cara. Em uma plataforma de chamadas há várias equipes. Na minha havia quase 20 pessoas. As ligações são distribuídas aleatoriamente por um software entre os atendentes disponíveis. Logicamente, meu nome não deveria ser o único aparecendo no histórico. O sistema já havia ligado para ele 8 vezes naquele mês, e sempre era eu que atendia, nunca um dos meus colegas. Tentei me tranquilizar, pensando que talvez o software estivesse com um defeito. Não seria a primeira vez. O fato de meu nome aparecer sistematicamente deveria ser um bug, e o que o cara tinha como saber disso era sempre o mesmo número ligando para ele, e isso o incomodava. Ele não estava me perseguindo especificamente. "Se estamos entrando em contato, é porque..." Ele me interrompeu mais uma vez. "Eu mandei você calar a boca, Tom."
Fiquei paralisado. Max era apenas um pseudônimo que eu usava entre vários outros. Meu nome verdadeiro era Tom. Como ele podia saber disso? Eu sou o Max, senhor. Tentei controlar minha voz. Não queria deixar transparecer o quanto eu estava perturbado. Não, você é o Tom. E você continua me ligando. Eu não gosto disso. Vou garantir que isso nunca mais aconteça. Eu não tinha certeza se tinha entendido direito. Se ele estava realmente me ameaçando. Meus olhos estavam fixos no nome dele, tentando lembrar se eu reconhecia de algum lugar ou se era só uma brincadeira de mau gosto de um amigo que reconheceu minha voz. Mas por mais que eu tentasse lembrar, aquele nome era completamente desconhecido para mim. Ele continuou então. Sei que você liga de um call center no norte da Inglaterra. Isso era verdade também, mas tentei me consolar pensando que norte da Inglaterra era vago, e pelo que eu sabia, várias empresas de telemarketing atuavam na região, exceto que, em seguida, ele me disse exatamente a cidade e o nome da empresa onde eu trabalhava. Ele então até detalhou meu horário de trabalho. Eu estaria de folga na quinta-feira seguinte e ele me disse que me encontraria naquele dia. Tudo o que queria fazer era desligar, mas não podemos ligar na cara de um cliente. Ainda me pergunto se alguém teria me culpado caso eu tivesse feito isso. Era uma situação excepcional. Em vez disso, fiquei sentado como um idiota, olhando grudado na tela do computador, continuando a ouvi-lo. Vou fazer você parar de incomodar as pessoas. Seu cachecol azul marinho será muito útil para calar essa sua boca grande. Então ele desligou. Eu estava usando de fato um cachecol azul marinho. Sentei ali sem fazer nada por uns bons 5 minutos, minhas mãos tremendo. Meus colegas perceberam que algo estava errado e perguntaram o que havia acontecido. Como as chamadas eram gravadas, meu supervisor ouviu a conversa. Eu ainda tinha esperado de que fosse apenas uma piada, que meu chefe dissesse, não é nada, não se preocupe. Mas em vez disso, vi seu rosto empalidecer ao ouvir a gravação. A polícia foi chamada. Fui interrogado para confirmar que realmente não conheciam o homem que me ligou. Uma investigação foi aberta e, depois disso, me recusei a voltar ao trabalho. Fiquei sob vigilância, especialmente da infame quinta-feira e que o homem disse que me encontraria. Nada aconteceu naquele dia, nem nos dias seguintes. A investigação não levou a lugar nenhum. O número que eu ligava não estava mais ativo e o nome não correspondia a nenhum cliente registrado. Até hoje, não faço ideia de quem era aquele homem.